Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta desta semana. Essa semana vamos falar da influência deste aparelho aqui, nas nossas vidas. O aparelho celular. Na saúde, inclusive. O uso deste aparelho está popularizado. Quase todo mundo tem. É difícil nós pensarmos como seria a vida hoje sem esse aparelho aqui, como seria a nossa rotina sem o uso do celular. Celulares tem por todo lugar. Mas será que esse aparelho aqui, será que de alguma forma está afetando mesmo o dia a dia, o cotidiano, a vida das pessoas, a saúde mental, principalmente das pessoas? Ou há um exagero em toda essa discussão? Nós trouxemos aqui para o Pauta Aberta desta semana duas pessoas especializadas no assunto. A psicóloga Rosicléia Dorothy Rodrigues e o ortopedista Eduardo Murilo Novak. Aí você deve estar se perguntando, um ortopedista para falar sobre celular? Você já vai entender. Vamos falar primeiro das doenças, né, Rosicléia, que muitos dizem que o celular provoca. As pessoas estão ficando doentes mesmo com o excesso do uso do celular. É celular toda hora, é WhatsApp, é tudo mais do celular. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu acho um assunto pertinente e muito importante falar, porque é um momento novo que estamos inaugurando realmente. Ainda não temos como mensurar como será a nossa vida, apesar de a gente ter, como você diz, não conseguir imaginar como é viver sem ele em nossas mãos. Não faz 2 décadas que ele existe. Não faz mesmo, né? Não faz, são menos de 20 anos. Então nós estamos aprendendo ainda como uma criança a como conviver e viver nesse mundo virtual. É como se fosse um brinquedo novo. A gente não larga. Eu tenho pensado muito nessa questão pelos aplicativos e pelas formas de relacionamento que eu tenho escutado em consultório, como um mundo mesmo, um mundo real e um mundo virtual. Então, tenho visto muito essa diferença e nós estamos como crianças mesmo, entrando nesse mundo virtual e aprendendo a lidar com isso. Tanto é que nós temos os imigrantes digitais, que somos, né, os mais antigos, que estamos ainda iniciando nesse processo, mas eu tenho percebido uma geração que já é nativa digital. Eu, por exemplo, sou um analfabeto completo nesse negócio. Você é um imigrante, você já está Como é que é o termo? Entrando. Imigrante da tecnologia. Você está entrando neste mundo ainda digital. Mas é devagar, né? Está demorando isso, né? Mas já utiliza, com certeza, no seu dia a dia. Claro, já vê a necessidade. Não tem como, né? Não tem como. E você vai perceber agora que os adolescentes, as crianças já vêm com uma outra forma de trabalhar com isso. É quase, eles já vivem nesse mundo digital mesmo e utilizam de outras formas. Então eu acredito que por si só, é só um aparelhinho, isso é só um pedacinho de plástico com uns equipamentinhos ali, é só isso. Quem faz uso dessa ferramenta e como nós trabalhamos com isso é que está fazendo toda a diferença. Então, os transtornos mentais, as dificuldades, as dependências já estão aí. A gente só está utilizando essas ferramentas, os aplicativos, para fazer essas questões nossas, psicológicas, que já causavam problemas há muito tempo. Então, a gente só fez algumas trocas. Já existiam? Sim. Entendi. Então, provavelmente, quem tem um vício já vem de algumas questões como ansiedade, depressão. O celular seria outra válvula de escape. Outra coisa, exatamente. Seria outra coisa. Provavelmente seria outra situação para colocar a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, a dificuldades de relacionamento seriam de outras formas. Entendi. Só que tudo isso que a gente fazia antes com outras ferramentas, hoje a gente pode ter dentro do celular. Eduardo, as pessoas pegam o celular nas ruas cheias de pessoas assim, né? Só cabisbaixas, só no Zap, né? O dia inteiro, ou Facebook nem tanto, mas só assim. Nem olham para frente. Em casa a mesma coisa. É por isso que você está aqui? Exatamente. Como ortopedista? Exatamente, Edilson. Obrigado pelo convite. De fato, né, nós temos um problema que, se a gente for considerar, temos práticos que são 20 anos, né, de existência do celular. O meu primeiro celular eu tive em 1998, eu lembro muito bem, porque eu era R1 da ortopedia, o primeiro ano de residência da ortopedia eu tinha que ter, era obrigado a ter.
Só que a humanidade, o ser humano, na nossa anatomia, a gente existe igualzinho a muitos milhares de anos. Aí nós somos a mesma forma, né? E durante esse período, nós não passamos por adaptação para usar celular. Né? O nosso corpo ele é feito... Não houve uma forma nova que chegou essa aqui é só para usar o celular. Não existia. Não existe. Então, a nossa estrutura ortopédica, né, ela é feita para sustentar... Nós temos uma coluna que sustenta a nossa cabeça e que ela está calculando um peso aqui. Os músculos nossos estão calculando os pesos da cabeça, não o peso para ficar assim. A nossa atividade, ela não é para ficar assim, ela não é para ficar assim, nem assim. Ela é para segurar a cabeça nessa geometria que existe aqui. Né? Então, diante disso, a gente passa a ter, como a gente está sobrecarregando articulações, começa aqui pela coluna, pelos ombros, cotovelos, punho, dedos, nós vamos ter uns problemas daí que vão surgindo em decorrência desse uso excessivo. Por quê? Porque nós não somos treinados para isso aí. Nós não temos... O nosso polegar ele não foi feito para ficar assim, não foi desenhado, quando foi desenhado para usar, não foi desenhado para ficar até cãibra, assim. Né? Exatamente. Então hoje é frequente o consultório, é frequente adolescentes chegando. Assim, tá, mas o que acontece? Faz 3 meses que estou com dor aqui. Teve algum trauma, algum evento, algum acidente? Não. Como é que é teu dia a dia? Assim? Aí você vai investigar, você não encontra fator nenhum. Você pergunta, e o tempo de celular que você fica? É o dia inteiro. Daí a mãe já está do lado, fala, mas é o dia inteiro que está lá, né, que está digitando. Pronto, está aí a origem. Essa semana aí era um adolescente que ele ficava pelo menos, eram 4 horas por dia que ficava no celular e mais 4 horas de videogame por dia. Tá? Peraí, repete, 4 no celular e 4 no videogame? Isso. Tenho visto isso em consultório também. Tá brincando. Isso. Daí eu perguntei, mas você é profissional do videogame? Se você for profissional do videogame, tudo bem, né? Você monta jogos? Você é profissional, você ganha dinheiro com isso, que tem adolescente, Sim. Tem gente de 23, 24 anos que está aposentado. Né? Tá Ganhando aposentado. muito dinheiro com essa tecnologia. Não lido com isso aí. Então, eu vou tratar de que jeito? Olha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai reduzir o uso. Vai reduzir o uso. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. É reduzir. E depois a adequação de postura, etc. Que depois a gente pode conversar a esse respeito. Né? Aí já é uma doença. Aí já a psicologia tem que entrar na história, né? Sim. 8 horas diárias? Daí para outras situações ainda. Tem pior que isso? Tem. Tem até algumas psicopatologias de adolescentes que não estão saindo do quarto. Eles recebem a comida, a alimentação no Quer quarto, dizer, principalmente no o Japão. mundo virou isso aqui. É um mundo virtual. Eles fazem essa mudança. Eles saem do mundo real e vão para o mundo virtual. Porque ele oferece algumas facilidades em termos de recompensas mais rápidas, evita as interações pessoais que são extremamente difíceis, principalmente para o adolescente. Ele está numa fase de construção de identidade, então a gente tem percebido, e até a questão do nosso mundo real, tem que se perguntar talvez isso, não se perguntar do celular, não culpar o celular, mas perguntar exatamente, fazer uma inversão de pergunta. O que o nosso mundo real está disponibilizando a esse adolescente. Que ele não pode mais fazer essa interação social, como a gente brinca da nossa geração, que fazíamos na rua. Sim, claro. No betes, nas brincadeiras, eles não têm mais como fazer isso por questões de segurança e de uma série de fatores, ou por excesso, às vezes, até de ocupação, escola, inglês e várias outras coisas, e a única válvula de escape é encontrada nos meios digitais. Então, eu falo sempre para os pais, antes de demonizar o celular, vamos avaliar o que tipo de vida que está sendo oferecida para essas crianças e para esses adolescentes. Porque dá a impressão que a culpa do aparelho a gente joga no lixo simplesmente e acaba o problema. Não é isso. Vai fazer o quê daí? Vai fazer o quê daí? Quer dizer, o problema está com a pessoa, Exato. Não com o aparelho. Com as relações interpessoais, as relações familiares, não é só aquela pessoa... Certamente você já pegou vários casos, vários problemas a serem resolvidos com adolescentes que não têm amigos, que não conversam, que não da escola para casa, em casa para o quarto, o dia inteiro depois da escola. Pois é, não conversam com os pais. Com os pais. Ou não conversam com as pessoas de forma real. Mas conversam muito, muito mesmo.
Teclam e bastante. conversam assim com pessoas de outros países, conhecem outras culturas, aprendem outros idiomas. Então, tem alguns adolescentes que têm um aproveitamento com o uso da tecnologia muito positivo, extremamente positivo. A nossa questão é equilibrar isso, saber fazer o uso, do aproveitamento de tudo que isso nos oferece, que é esse estreitamento de laços, fazer amizades distantes serem mais próximas, reduzir as questões geográficas, políticas, o acesso à informação, eu acho uma coisa fantástica. Antes era muito reduzido o nosso acesso, né? Eles não, eles têm assim, eu digo em termos, pensando em adolescentes, né? Hoje o acesso que eles têm a um nível de informação é impressionante, os professores falam essa dificuldade que eles têm. A meninada está voando, né, Dora? Eles chegam lá, os alunos já sabem, eles estão com o celular tirando dúvida ali, já sabem o nome da matéria, os ensinos à distância estão mostrando isso. Então, é uma ferramenta positiva, é um instrumento positivo, mas usado de forma incorreta é que traz todos esses problemas, tanto os ortopédicos, transtornos mentais. Então, é um em volta que tem que se cuidar, não é o aparelho. É isso mesmo, Dora? Exato. E é inexorável essa mudança pela qual nós passamos, ela não tem volta, não adianta você falar assim... Não adianta brigar com o aparelho, com a tecnologia. Não adianta, a gente tem que se adaptar, né? Todos vamos nos adaptar nisso aí, né? Então, acho que para esses, né, para os mais jovens aí, a questão é o limite mesmo que tem que ser colocado, né? Então, saber usar racionalmente, né, o aparelho é o principal aspecto que a gente tem que ressaltar aí, mas saber que a gente não tem que lutar contra o aparelho, né? Vamos nos adaptar a ele. Ele é, sem dúvida, como a gente tem conversado aí, é uma ferramenta utilíssima, né? Você tem o mundo na mão hoje. Qualquer dúvida, até as conversas hoje que você tem, qualquer discussão que você tem com alguém, quem que citou tal frase lá num livro, lá, foi Machado de Assis ou José de Alencar? Na hora você abre aqui, você vai saber quem citou. 10 segundos. Acaba a discussão. Antigamente ficava lá, aposta, né? Vamos apostar, né? Quem está certo. Vamos da Barça. Hoje não tem mais aposta. Olha. Nós somos do tempo da Barça, né? Quem fez o gol em 1981, lá não sei o quê, no jogo do Flamengo, o cara pega aqui na hora. Acabou a discussão. Não tem mais discussão. Sem dúvida. Daqui a pouco você vai explicar para a gente qual é a postura correta, né, para a gente usar o celular. Sentado, em pé, qual é a postura correta? E a gente vai falar também sobre os pais, né? Quando que acende a luz amarela, qual é o sinal que o pai ou a mãe em casa, os pais, enfim, tem que perceber o comportamento do filho, o uso excessivo do celular. Qual é esse sinal? Daqui a pouco a gente volta com o Pauta Aberta. Estamos falando hoje sobre a influência do celular na nossa saúde. Até já. Muito bem, voltamos. O Pauta Aberta está conversando hoje com dois especialistas no assunto sobre a influência do celular na nossa saúde. O celular no nosso dia a dia, este aparelho aqui que tem feito a diferença para a humanidade, para o bem ou para o mal. No bloco passado, a Rosicléia, que é psicóloga, a Rosicléia Dorothy Rodrigues, eu conversei com ela e a gente abordou muito a questão do jovem, né, da criança e do adolescente. E durante o intervalo ela falou, olha, Adilson, não é só o adolescente, não é só a criança que está presa excessivamente ao celular. Tem muito adulto, e é muito adulto, né, Rosicléia? Tem. Além de ser... os adultos estão sendo crianças no mundo digital. Aprendendo. Às vezes eu tenho a ideia que talvez os adolescentes aprendam muito mais rápido a usar e parar de usar essa ferramenta do que os adultos e os imigrantes digitais. Tanto é que a gente vem vendo surgir em consultório e na literatura especializada alguns transtornos com nomes bem interessantes, como a nomofobia. Nomofobia. Quando a pessoa perde ou esquece o celular ou não consegue utilizar, fica longe do celular, ela tem a síndrome do pânico. Ela tem taquicardia, sudorese, não consegue respirar, passa muito mal. Você
olha, você tem certeza que ela está tendo um ataque, um infarto. Como é o nome? Nomofobia. Nomofobia. Que é nomobile. É um termo novo. Mais ou menos. Que a fobia é medo, né? Sim. Então, nomobile é um medo de não estar com o seu celular. Quer dizer, vai ao banheiro, tem que estar com o celular do lado. Isso. Vai à cozinha, tem que estar o celular do lado. Longe do celular, fica impaciente. E a questão é quando perde, quando estraga, Ou acaba ou a quando bateria, né? esquece, quando acaba a bateria. Eduardo, é interno, né, Eduardo? Acaba a bateria, está com 10%, já começa, para a vida, né? Tem que achar um carregador para poder conectar, né? Tem a hipocondria digital. A pessoa vai pesquisar a doença antes. Também. O Eduardo tem passado por isso. Isso. E ela lê tanto que ela acredita que ela tem aquela doença. É muito engraçado. A gente tem percebido o efeito Google, que quando você lê muitas informações, você não se dá o trabalho de memorizar nada, porque sabe que vai estar lá. Foi o que o doutor falou, né? A gente não lembra mais o nome, quem escreveu o que, fez o que, porque vamos procurar no Google. É mais rápido. E o cérebro fica preguiçoso. Exatamente. Então, a memória e esse trabalho com a memória deixa de ser utilizado e daí você tem dificuldade de fazer ligações com outras situações da vida, porque você não tem a informação. Você vê, afeta mesmo a saúde, né? Porque Exatamente. com o cérebro preguiçoso, o Alzheimer é logo ali, né? Exatamente. Não é isso? E hoje a gente não precisa, a mesma questão de memorização, né, das coisas, as pessoas já deixam até de memorizar, porque falam, por que eu vou memorizar se gastar está tudo ali, né? neurônio Então, com o quê? Começa com o número de telefone, né? Quem que sabe o número de telefone? As pessoas, algumas não sabem nem o seu próprio, né? Exatamente. Né? E fala assim, mas eu não sei o meu, por quê? Porque eu nunca liguei para mim mesmo, né? Então a pessoa acaba não sabendo. Então, da sua esposa, não sabe. Então se acabar a bateria do telefone, Acabou a vida, o mundo. Acabou, não sabe mais nada. Né? E isso de fato afeta, né? E na nossa área, a ortopedia é complexa. A interpretação, que a doutora estava falando, da interpretação de exames, por exemplo, que o paciente pega, daí ele vai para o Google, né? Eu não sou contra o paciente ir para o Google, acho que todo mundo tem que pesquisar, mas tem que saber filtrar. Você vai lá, você lê um termo, apareceu na ressonância, sinovite. O cara vai ler, sinovite ela pode ser quase nada ou pode ser catastrófica, né? Dependendo do jeito, do que for. Então, os termos médicos, assim, eles podem ser simples ou muito complexos. E às vezes o termo não é mesmo. Só que você vai levar em conta todo o quadro do paciente, né? Então, o celular, nessa forma aí, se você não souber usar a informação, ele acaba deturpando, né? E daí acaba virando hipocondríaco. A gente vai comentar... Digital ainda. É verdade. A gente vai comentar daqui a pouco, porque saiu uma pesquisa recentemente falando sobre os casais que se separam e o uso do smartphone, o uso do WhatsApp, das redes sociais, aparece em segundo lugar. Já já a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Vamos assistir agora um vídeo da Sociedade Brasileira de Coluna. Já que estamos com o Eduardo aqui, esse vídeo fala sobre o uso correto de celulares e smartphones. Acompanhe. No século XXI, é difícil separar a tecnologia do nosso dia a dia. O mundo está cada vez mais online por conta do uso de telefones celulares e de computadores. Num mundo de 7 bilhões de pessoas, cerca de 4 bilhões possuem celulares. E as mensagens de texto estão se tornando uma forma de comunicação ágil e veloz. Estudos recentes mostram que a incorporação de tecnologias podem causar problemas de saúde que afetam a coluna cervical, a dor no pescoço. A Sociedade Brasileira de Coluna está desenvolvendo uma campanha com o objetivo de alertar, principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens, como cuidar da coluna cervical, evitando a dor no pescoço. Gastamos muitas horas dos nossos dias utilizando aparelhos celulares. A maior parte do tempo olhando para baixo. São cerca de 20 horas por semana, podendo chegar a 700 a 1.400 horas por ano. E essa posição fixa pode levar a um grande estresse às estruturas que compõem a coluna cervical e o pescoço. O resultado disso é dor no pescoço, que pode ter origem em músculos e ligamentos. Contraturas, contrações musculares e lesões musculares podem vir dessas posturas fixas e repetidas durante muito tempo. Crianças e adolescentes com suas colunas ainda em desenvolvimento, onde cartilagens ocupam o lugar dos ossos, são especialmente suscetíveis a essas posturas fixas e repetidas.
E como prevenir? Aí vão algumas dicas. Utilize menos seu telefone celular. Faça paradas frequentes. Utilize o telefone celular com a tela o mais próximo dos olhos possível. Leve os seus olhos à tela e não o pescoço à tela. Procure manter a postura enquanto utiliza esses equipamentos. Mantenha minimamente contraído o seu abdômen, mantenha os ombros um pouco mais abertos e o pescoço um pouco melhor posicionado sobre os ombros, olhando de frente e no perfil. Produza alongamentos da musculatura cervical aos intervalos da sua parada. Pequenas massagens em pontos gatilho podem produzir um relaxamento adequado da musculatura. Utilize mais as mensagens de voz. Converse mais, tecle menos. Dores persistentes ou irradiadas podem requerer a avaliação de um médico. Profissionais da Sociedade Brasileira de Coluna estão prontos para tirar sua dúvida e conduzir tratamentos eficazes. Eduardo, então é assim, né? É isso? Mais ou menos. Isso, mais ou menos. Só que veja que é um conjunto que nós temos que trabalhar, né? Você me permite? Me mostra. Aquela figura que mostrou ali do pescoço flexionando aqui, né? Você flexionando, só para ter uma ideia, né? Nossa cabeça, ela pesa mais ou menos uns 5 quilos, a cabeça de um adulto, uns 5 quilos, né? Quando eu coloco ela para cá, que eu trago a cabeça para cá, uns 15 graus aqui, ó, em vez de 5, eu já estou suportando 12. Eu trouxe mais para cá aqui, agora eu já estou com 18 aqui. Ó. Aqui, eu estou com quase 30. Por causa dessa força, esse vetor que faz aqui, esse momento que faz aqui, meus músculos agora têm que suportar 30. Sobrecarrega a coluna. Sobrecarrega a coluna. Aqui eu suporto 5. Assim eu suporto 30. Então, aqui 15, vamos dizer. Ou seja, eu tenho que minimizar esse. Quanto mais para cá eu ficar, menos força eu estou fazendo aqui em cima. Isso sem contar o resto, né? Então, por exemplo, aí se eu falar assim, então tá, eu vou corrigir agora a minha coluna. Então tá, aqui perfeito, minha coluna está ótima. E meus ombros? E meus cotovelos aqui? E meu punho? Eu não consigo ficar faz o assim. seguinte, põe no bolso. Eu não consigo. Então você tem que estar numa posição em que você se sinta plenamente relaxado. Se eu fosse ler agora aqui o celular, se fosse manejar o celular, meu pescoço está quase alinhado aqui, está quase reto aqui, estou com o tronco aqui para frente, e estou apoiando aqui. Então, se eu fosse ler, eu estou todo apoiado, estou praticamente descansando. Então, a posição que a gente tem que lidar com as coisas é como se a gente estivesse em posição de descanso. Sem fazer esforço. Sem fazer esforço. Assim é para um teclado de computador que você está lá no teu trabalho, você não pode estar fazendo força. Estou com o teclado assim, levantado. Não, se eu estou fazendo força. Né? Eu tenho que estar tudo relaxado, né? Para eu trabalhar só os dedos aqui, não trabalhar dedos, cotovelo. E isso em anos faz uma diferença danada. Isso é catastrófico. Né? São essas dores aí que vem, a dor muscular, a dor ardência. As pessoas nem sabem por que estão com dores. Nem sabem, nem né? sabem. Elas acabam vendo no consultório e a gente também, né? Nós médicos, aí você tem que investigar e perguntar, até você investiga doenças primeiro, né? Às vezes você não tem doença por trás, né? E daí fica como um fator de exclusão, você fala assim, então provavelmente essa sobrecarga que você está tendo aí. Né? E tem casal se separando por causa do smartphone, por causa da rede social. Tem até também alguns termos novos surgindo na internet justo por isso. Antigamente no consultório chegavam os casais com discussões quanto a ter ou não ter filhos, a divisão financeira dentro de casa ou dos serviços domésticos, hoje já não é mais isso. A gente tem escutado muito justo essa reclamação. Ela não escuta o que eu falo porque estava no tablet, ele não viu porque ele estava respondendo os e-mails. Então, há sempre essas acusações cruzadas, mas não só em casais. Eu quero até chamar e alertar para esse dado muito importante, porque o uso do celular ele vai fazer mal tanto para a pessoa que utiliza, tanto na parte física, na parte da ortopedia e na parte psicológica, mas também faz mal para as pessoas em torno de quem utiliza, as pessoas que são amadas. Em que sentido? Quando você está com o celular na mão e a pessoa está do seu lado, você está esnobando ela. Você está dizendo para ela o seguinte: o que eu tenho aqui é muito mais legal do que você, o que eu estou fazendo aqui é muito mais importante do que você, então para mim você não tem tanta importância. Quem entende isso é o companheiro, é a companheira, mas é a criança também, é o filho também. Ele entende que aquele olhar que não está para ele, está no telefone, está dizendo o quanto ele não é importante para aquele adulto. Isso leva a um processo de rejeição, tanto do companheiro quanto da criança.
Olha aqui, ó. Você trouxe para a gente aqui essa revista, 2 edições, 2 exemplares, né? São 2 edições. Revista Contato, que revista é essa? Deixa eu mostrar aqui enquanto você fala. Essa é uma revista do Conselho Regional de Psicologia, ela é feita para os psicólogos, justo trazendo os assuntos novos e informações novas que estão acontecendo no mundo, que esse é o trabalho realmente da psicologia. Ela tem que pesquisar, avaliar o que está acontecendo no mundo para entender o que acontece com esse novo homem e o que vai acontecer com isso na clínica e como trabalhar com isso. Que legal. Deixa eu agradecer aqui a presença de vocês. Nós aprendemos bastante como lidar com esse aparelho, que não é meu, né? É do Eduardo, já está com ele ali. Uma informação, só para a gente encerrar. Sabe aquela tecla do curtir do Facebook? Nessa semana, o rapaz que criou para o Zuckerberg, lá o dono do Facebook, aquela tecla curtir, ele saiu de todas as redes sociais da vida dele. Saiu de todas. Instagram, WhatsApp, Facebook, são 10 redes sociais que temos no mundo. Ele saiu de todas. Sabe por quê? Palavras dele. Ele precisava viver a vida, que é curta, né? Um abraço. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente volta na semana que vem com mais um tema e com mais convidados. Lembrando que você pode acessar esse e outros conteúdos da nossa programação através do YouTube. youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, gente.